Fala, meus amigos, tudo bem? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Conte-me, tem caminhado em descobrir quem és mediante a presença de Deus? Quem, quem somos, né, diante do reino de Deus? Quem somos mediante aquilo que Deus ele sempre sonhou que manifestemos como homens espirituais, como homens e mulheres de Deus que têm um propósito na casa do Senhor, ou até mesmo no reino que não está nessa terra, não está nesse mundo, sabe? Pois dia a dia, passo a passo, Deus ele tem se revelado para tantos quanto assim o, o busca. Deus é aquele que se torna presente, que se torna acessível para aqueles que assim o busca a fim de encontrá-lo. E nesses dias eu tenho buscado cada vez mais conhecê-lo no meu interior, conhecê-lo na sua plenitude, conhecê-lo na sua essência, a fim de que ele se revelasse cada vez mais, sabe, a mim, no meu interior, com clarezas, sabe, na minha mente, na minha alma. E o meu desejo é que eu continue caminhando a conhecer aquele que é o autor e o consumador da minha fé, que é Jesus. Porque quanto mais eu caminho a fim de descobri-lo, mais de mim é descoberto mediante aquilo que ele sempre sonhou, sempre idealizou, sempre foi propósito dele, sempre foi desejo dele. E interessante que para cada dia de, de caminhada, a cada manhã que temos como oportunidade de caminhar numa vida de retidão, e ao fim desse dia a gente permanece firmes e constantes na presença de Deus. E, e assim é sucessivamente, sabe? Firmes na graça, firmes no seu amor, firmes e constantes na presença e na palavra. E quando assim é, a gente se, se redescobre, a gente se reinventa de uma maneira que é desejo do coração dele. Vivermos, sabe, na fé mediante a graça de Deus. É como se fosse viver em novidade de vida diariamente. A cada dia tem uma porção do Senhor. Assim como o maná que vinha do céu e Deus ele nos alimentava o povo. E assim é Deus, que a cada dia ele nos alimenta da sua porção diária, a fim de que sobrevivamos, sabe? Um dia difícil, sobrevivamos, sabe? Dias de escassez, dias de luta, dias de escuridão, dias de incompreensão, dias de solidão, dias de frustração, pois a presença de Deus, quando ela habita e ela é viva e ela é aflorada no nosso interior, a gente não se perde e não se prende a coisas temporais, a sentimentos humanos, por mais que tenhamos, mas não nos prendemos a isso, porque sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação, ela não se ela é temporária nesse tempo, nesse mundo, sabe? Que todas as nossas lutas, todas as nossas nossa, tudo aquilo que é daqui da terra vai ficar aqui na terra, entendeu? A todo tempo Jesus ele nos trazia a consciência de nos preocuparmos com aquilo que é eterno, sabe? E foi para isso que ele veio, a trazer a consciência de que, olha, eu vou vencer o mundo. E de igual modo, ele sempre nos preparou para viver de forma espiritual. Jesus ele veio e desenvolveu seu ministério ensinando o que era dos céus para nós humanos, sabe? Começou a colocar no nosso coração esse desejo, essa vontade de viver o que é eterno, casas celestiais, sabe? Falava de coisas assim que, para o entendimento de seus discípulos, era difícil.
o pão da vida, a água da vida, sabe? É necessário nascer de novo. Jesus, ele veio desdobrando dentro de nós um conhecimento que por hora sempre foi falado desde a eternidade, desde o princípio da criação, que de tempo em tempo, de geração em geração, é perdido. De tempo em tempo, de geração em geração, sabe? É transformado. E uma dessa transformação, às vezes, por hora, se torna uma desconfiguração daquilo que deveria ser uma reconfiguração do plano de Deus, do plano da salvação. Entendeu? E vivemos nessas desconfigurações do plano da graça. E eu estava meditando ontem, conversando com Deus e lendo algumas coisas, algumas passagens bíblicas, e Deus ele me trouxe um texto que eu achei fantástico. E, e eu faço dessa oração a minha oração, que é a oração de Abacuque. Todos conhecem, sabe, aquele texto que é famoso, que é dito pelas igrejas, né? Que Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, que sejam arrebatadas as ovelhas, eu todavia me alegrarei no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Essa oração todo mundo conhece, mas Abacuque ele começa a sua oração, sabe como? Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Abacuque ele começa a oração dizendo, Senhor, aviva a tua obra no decorrer do tempo, no avançar dos anos e no percurso do tempo, pois muitos se perdem no longo dos anos. E a minha oração é essa, para que eu não me perca ao longo dos anos, ao longo do tempo, a fim de que eu não faça aquilo que desagrade o coração de Deus, aquilo que desagrade o coração do Senhor. E Deus ele me trouxe aqui a memória de tantos quantos assim se perderam na caminhada, que desfaleceram, apostataram, sabe? Que fizeram coisas que desagradaram o Senhor. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, no final do seu ministério, ele queria fazer um censo, queria saber quantas pessoas o serviam, sabe? Queria saber o quanto ele era poderoso diante dos homens, quantas pessoas estavam abaixo de você, e ele viu o quanto ele errou diante de Deus. E dali em diante, sabe? Deus ele vem com punição, né? Puniu o seu povo com a praga. O mais interessante é que Davi, ele como rei, ele se colocou como culpado, falou, Senhor, se foi eu que errei, que eu pague, não o povo que é inocente. E de igual modo Salomão, o homem mais sábio, filho de Davi, um homem que construiu o templo, trouxe a arca para a casa de Deus, e com o passar dos anos ele se perdeu também, construiu templos para outros deuses, e ter deixado a fé que tinha no Senhor eterno se perder, ao ponto de Deus dividir as tribos, tirar as tribos dele e deixar uma, né, para que assim mantivesse a linhagem de Davi, aonde Jesus nasceu, né, a tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, Jesus, filho de Davi, né, esse que é eterno para todo sempre. Então que a nossa oração seja essa, que nós não nos percamos ao longo do tempo, que sejamos igual a Abacuque, pedindo para que o Senhor aviva a sua obra durante a nossa caminhada, que nós não percamos a certeza da fé que temos nele. Que assim seja, tá bom? Gente, obrigado aí, vocês que acompanham, vocês que se identificam com o conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever,
vamos em frente.